Produção, Revista Justiça e Cidadania. Apresentação, Tiago Salles. Nosso episódio de hoje é sobre mitos e verdades após um ano de pandemia. É inevitável que temas sobre tratamentos e possíveis sequelas da Covid-19 circulem todos os dias nos noticiários e nas redes sociais. A crise é séria, afeta a economia mundial, deixa um rastro crescente de vítimas e, é claro, é compreensível que as pessoas queiram respostas o mais rápido possível. Mas a ciência tem um ritmo que não pode e nem deve formar certezas da noite para o dia. Afinal, o que é mito e o que é verdade após 15 meses de pandemia? Para trazer luz a essas questões, o episódio de hoje do nosso podcast convidou duas destacadas pesquisadoras brasileiras. Temos a honra de contar com a participação da doutora Ludmila Jar, professora associada da Faculdade de Medicina da USP, diretora de Ciência e Inovação do Instituto Brasileiro de Cardiologia, médica do Instituto do Coração e especialista em medicina intensiva. E também da doutora Margarete Dalcomo, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, docente da pós-graduação da PUC, presidente eleita para a Sociedade Brasileira de Pneumologia e que hoje, inclusive, nos deu a honra de participar do nosso podcast no dia de seu aniversário. Muito obrigado e já meus parabéns, doutora Margarete. Passo a palavra agora ao nosso mediador, o maestro do nosso podcast, presidente do Conselho Editorial da revista Justiça e Cidadania, o ministro Luiz Felipe Salomão. Bom dia a todos e bom podcast. Bom dia, Tiago. Bom dia, doutora Ludmila, doutora Margarete, especialmente cumprimentada hoje pelo aniversário, muita saúde, muita paz. Quero agradecer muito o tempo das duas das maiores especialistas nesse tema, não é só no Brasil, é no mundo todo. Tenho a honra de conhecer de perto o trabalho da doutora Margarete, porque sou oriundo do Rio de Janeiro e sei a importância da fundação a qual ela integra, e hoje já tanto trabalho realizado em prol da vacinação, e a doutora Ludmila, que é minha médica, então eu também sei que ela é uma das maiores conhecedoras, porque ali no fronte direto, no tratamento dessa doença, ela realiza aí um trabalho muito relevante no Brasil todo. As duas somadas formam um time invejável, destacado e dão orgulho para nós brasileiros. A minha tarefa como sabem, aqui nessa conversa com o Judiciário, é entender um pouco do estado atual dessa tragédia, dessa pandemia, e tentar construir entendimentos, construir projeções para o direito, porque, efetivamente, a pandemia impacta a economia, impacta as empresas, impacta os contratos, e tudo isso depende de uma correta conceituação e depende de projeções, que é o que nós vamos aqui começar a conversar. E nessa primeira rodada, eu vou invertendo um pouquinho, vou começar com a doutora Ludmila. Eu queria saber, doutora Ludmila, o que nós temos hoje, até agora, dessa desconhecida doença que, de repente, tomou conta das nossas vidas, nos fez impor restrições, agora começamos a vacinação. O que é que nós sabemos? Qual é o estado atual do conhecimento em termos de ciência dessa doença? Olá a todos. Ministro Luiz Felipe Salomão, muito obrigada pelas suas palavras. É uma honra dividir hoje essa discussão com a doutora Margarete Dalcomo, mediada pelo senhor, que realmente são duas pessoas que nós brasileiros temos muito orgulho de ter entre alguns dos cidadãos mais brilhantes e que mais faziam o bem pela população. Falando da Covid-19, 15 meses de história, eu acho que aprendemos muito, infelizmente aprendemos com sofrimento, mas sem dúvida é o maior desafio de saúde dos últimos séculos para o Brasil. Nós estamos vivendo um momento bastante difícil, nós temos mais de 500 mil de pessoas que se foram, de brasileiros que se foram,
uma doença extremamente desafiadora, cheia de idas e vindas, uma pandemia realmente que impôs à sociedade uma série de dificuldades, e nós agora temos que tentar aprender com o que a ciência já demonstrou, também aprender a reconhecer os erros na condução da pandemia pela Covid-19 e tentar corrigir esses erros o mais rápido possível para que a gente tenha um futuro melhor para a nossa sociedade. O que nós entendemos dessa doença realmente é uma virose grave que afeta inicialmente o sistema respiratório. Dentre em torno de 100 pessoas afetadas pela doença, em torno de 20, 25 pessoas vai precisar de hospitalização, ou seja, tem uma prevalência grande de doença, pelo menos de moderada a grave intensidade. Então, esse número, quando nós olhamos mais de 17 milhões de pessoas afetadas no Brasil, 20 a 25% necessitará de hospitalização. Então, o desafio número 1 é ter um sistema de saúde apropriado e estruturado para atender essas pessoas. Segundo ponto desafiador que nós aprendemos é uma doença de difícil manejo, é uma doença que traz uma variabilidade de manifestações clínicas muito grande, ou seja, há pessoas que têm formas assintomáticas e leves, por outro lado, há pessoas que evoluirão com formas gravíssimas e fatais. Nós temos no Brasil hoje uma estatística que mostra uma mortalidade média nos últimos estudos em torno de 50% a 60% do paciente hospitalizado na UTI. Ou seja, nós andamos 15 meses de história nessa doença, não entendemos ainda porque em alguns pacientes a manifestação clínica é mais grave, ou seja, não há muitos fatores para, de uma maneira precoce, identificar quem são os pacientes que merecerão uma atenção especializada. Isso ainda é desafiador, além do fato de ser uma doença complexa, de difícil manejo e que exige uma estrutura de saúde muito especializada, não só do ponto de vista estrutural e tecnológico, mas também de recursos humanos. Terceiro ponto desafiador nesses 15 meses é que essa doença ela escancarou a desigualdade, a inequidade. Nós temos estudos epidemiológicos brasileiros e internacionais que mostram que no nosso país os resultados dessa doença são muito heterogêneos. Então, regiões como Norte, Nordeste retratam maiores índices de mortalidade, maiores índices de morbidade. Os pacientes negros, os pacientes pardos, têm a pior evolução dessa doença. E é claro que o resultado dessa análise todo mostra para nós que não só aquilo que nós sabíamos, mas confirma o que nós já reconhecemos nos últimos anos no Brasil, a desigualdade. E a desigualdade socioeconômica, ela traz um impacto grande na saúde e vice-versa. A saúde também traz desigualdade socioeconômica. Quarto ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a questão da dificuldade de manejo clínico. As doenças virais são extremamente complexas e desafiadoras. A resposta de cada indivíduo não depende só do vetor, não depende só do agente transmissor, não é só do vírus, do inóculo viral, mas é como o organismo reage. E cada organismo reage de uma maneira. Então, nós hoje não temos um grande arsenal de tratamento, especialmente para a fase aguda. O que nós descobrimos até hoje, que a ciência confirmou que funciona, ainda é caro. É caro para um sistema de saúde que tem que atender de uma maneira igual e integral 210 milhões de pessoas. Então, o que nós sabemos hoje? Esse paciente que está na fase inicial da doença, que está em casa e é diagnosticado com PCR positivo e tem sinais clínicos, nós temos basicamente nada de medicação hoje disponível que possa mudar a evolução dessa doença. Nós entendemos nos últimos meses que medicações inicialmente promissoras, como foi o caso dos antimaláricos, da cloroquina, da hidroxicloroquina e da azitromicina, não funcionam. Então, o mundo foi buscar outras alternativas. Hoje nós sabemos, do ponto de vista científico, que há anticorpos monoclonais, que são medicações que tentam segurar a resposta imunológica, que poderiam ser usadas nessa fase precoce, inicial, com o paciente em casa. São medicações que hoje são aprovadas, são reconhecidas, mas são caras e são indisponíveis para o nosso sistema de saúde. Então, hoje, nós reconhecemos, mas não conseguimos entregar para a sociedade. Quando eu passo para a fase 2 da doença,
é a fase na qual 20 a 25% dos pacientes necessitará de hospitalização, aí eu tenho que reconhecer que o SUS tem desempenhado um excelente papel dentro de suas limitações estruturais, da falta de financiamento adequado dos últimos anos, do excesso de corrupção dos últimos anos e ainda mais da falta de adequação às mudanças regionais, epidemiológicas e demográficas que a saúde sofreu. Hoje a gente fala de uma população mais idosa, mais complexa, mais cheia de doença crônica, de comorbidade, e nós temos um sistema que não se adequou a essa mudança de vida, de longevidade e modificação demográfica das doenças. O SUS vem desempenhando um grande papel, mas poderia fazer mais. Se fizesse mais, se nós tivéssemos um sistema mais igual, nós teríamos uma taxa de mortalidade menor, e nós teríamos mais igualdade entre os números que demonstram nas 5 regiões do Brasil tanta heterogeneidade. Quando esse doente, então, entra nessa fase 2, nessa fase mais avançada da doença, ele precisa de internação, muitas vezes de unidades de terapia intensiva, e aí vem um enorme desafio para o nosso sistema de saúde. Quando nós fomos pegos por essa doença, nós não tínhamos leitos de terapia intensiva suficientes no Brasil, assim como falta gestão, falta massa especializada, e não só de médicos, mas de enfermagem, de fisioterapia, do grupo que nós chamamos multiprofissionais. Todo paciente crítico, ele é extremamente complexo, e nós estamos falando de uma doença sistêmica, que começa pelo pulmão, mas ela pega o sistema cardiovascular, ela pega o fígado, ela pega os rins, ela pega o cérebro. 35 a 40% das pessoas acometidas pela Covid-19 terão problemas neuropsiquiátricos. Então, eu preciso de uma grande equipe especializada para cuidar desse paciente. Envolve psicólogo, nutricionista, dentista, várias doenças orofaciais, de mucosa oral, fisioterapeuta, enfermeiro, médico. E essa especialização falta para o Brasil quando nós olhamos no sentido homogêneo da distribuição do sistema de saúde. Quarto e último ponto que eu gostaria de chamar a atenção, nessa fase da doença mais crítica, nós hoje já reconhecemos que há medicações importantes e que nós utilizamos hoje de uma maneira baseada em evidência científica, que é a utilização racional dos corticosteroides, das drogas imunomoduladoras. Hoje nós já temos estudos aí com pelo menos duas grandes classes de medicações, os inibidores de interleucina 6 e as medicações que agem anti-JAK ou anti-JAK, são medicações que vão tentar minimizar o impacto da resposta inflamatória. Nós também hoje reconhecemos o papel dos anticoagulantes e o uso racional dos antibióticos. Tudo isso hoje precisa ser passado para o nosso sistema de saúde baseado em protocolos, em treinamento. Nós precisamos ter bases confiáveis de pesquisa científica e tudo isso não termina numa fase aguda. Nós estamos falando de uma doença longa, que durante o período de internação hospitalar, nós não falamos em menos de 2, 3 semanas. E depois esse paciente precisa ser acompanhado do ponto de vista clínico, acompanhado no sistema cardiovascular, respiratório, neuropsiquiátrico. E nós não podemos esquecer qual é o impacto que essa alocação de recursos centralizada para a Covid-19 pode causar nas outras doenças. Nós criamos uma demanda reprimida de pacientes com cirurgias eletivas que foram postergadas ou desmarcadas, de pacientes com câncer que deixaram de ter seu acompanhamento adequado, de pacientes com doenças cardiovasculares que também deixaram de procurar o hospital. Então, além de tudo que nós estamos vivendo hoje, nesse momento, de todos esses desafios, de uma doença que tem variantes, de uma doença que ainda no Brasil nós não conseguimos ampliar a nossa cobertura vacinal, de uma doença complexa, heterogênea, de manejo personalizado, individualizado, a gente tem que olhar para o futuro para a gente adequar o sistema de saúde para lidar com as consequências a longo prazo de toda essa alocação individualizada de recursos. Então, eu entendo hoje que nós aprendemos muito, mas nós temos, sim, que mudar o rumo da condução dessa pandemia, não só para o hoje, mas também para o amanhã. Eu fiquei com uma dúvida só em relação à fase 1, a aplicação dos medicamentos, que a doutora Ludmila disse que são caros e ainda não tão acessíveis. Tem conhecimento de demandas judiciais para obter esses medicamentos? Ou o SUS está fornecendo, o sistema público está fornecendo ou não está, só na iniciativa privada? Como está isso, doutora Ludmila? Eu já vou ouvir a doutora Margarete sobre
se deseja completar esses pontos e, em seguida, também um panorama sobre a vacinação. Ministro, em relação a esses anticorpos monoclonais, que são bastante promissores, depois a gente vai ouvir a doutora Margarete também, essas medicações foram recentemente aprovadas pela Anvisa, então nós não temos nem disponíveis ainda no Brasil. Então nós estamos numa fase ainda mais precoce, do reconhecimento que, do ponto de vista de evidência científica, funciona. Tem uma dessas medicações que reduz as hospitalizações em até 80%. Então, quando a gente olha um país que a cobertura vacinal ainda não é ampla, tem uma medicação promissora no sentido de que, por exemplo, desenharíamos um protocolo de pacientes com fator de risco para hospitalização ou para agravamento, ele detecta positivo e a gente faz uma única injeção dessa medicação e isso reduz de uma maneira significante a hospitalização. Então, seria algo bastante interessante a se discutir em curto prazo a disponibilidade dessas medicações, a entrega baseada em protocolos científicos, para também não virar uma panaceia, um custo inadequado, mas teriam populações que se beneficiariam. No demais, essa fase aguda, ministro, é realmente sintomático hoje, nenhuma dessas medicações tão discutidas funciona. Hoje nós já sabemos que não. Então, hoje o que a gente faz nessa fase aguda é vigiar o paciente de perto, dar uma assistência de saúde, até para detectar precocemente qualquer sinal de gravidade que faça com que esse paciente necessite de hospitalização e das medicações de segunda fase. Mas eu considero bastante promissora a entrada dessas medicações no mercado brasileiro, baseada em racional, em protocolo científico e na identificação de quem são os pacientes que vão realmente se beneficiar. Provavelmente serão custo-efetivas. O custo esperado é em torno de 5, 6 mil reais para um paciente. Quando a gente olha a taxa da diária de um leito hospitalar, com 2, 3 dias de hospital a menos, você já pagaria essa medicação. Então, são estudos que têm que ser feitos rápidos, né, para acessar a população. Ainda não temos no Brasil, então. Ainda não. Doutora Margarete, se desejar complementar e se puder fazer um panorama também da questão da vacinação. Sim, ministro, muito obrigada pelo convite, realmente uma honra atender um convite do ministro Salomão, um prazer estar aqui com a Ludmila, minha amiga, que fez um panorama bastante completo, ao que eu vou colocar e adicionar algumas informações que me parecem úteis pelo que os senhores estão levantando, né? Em primeiro lugar, começando pelo fim, ministro, essas medicações, né, sobretudo anticorpo monoclonal, quer dizer, nós temos hoje, na verdade, avenidas de perspectivas do ponto de vista terapêutico, muito interessantes, né? Não apenas a questão do baricitinib, que é um anticorpo monoclonal, e que muito provavelmente terá que passar por uma aprovação junto à Conitec, né? O senhor sabe que o Brasil tem um sistema de aprovação regulatória extremamente respeitado, muito correto, e é por isso que nós, comunidade acadêmica, nos manifestamos já por mais de uma vez em apoio às decisões da Anvisa, inclusive na aprovação ou não aprovação de algumas situações, inclusive em relação a algumas vacinas, que poderemos posteriormente discutir, mas, sem dúvida nenhuma, os novos anticorpos monoclonais e os novos antivirais, que poderão ser usados numa fase inicial, que não tem no Brasil, como a Ludmila muito bem colocou, seguramente são uma avenida, digamos assim, de esperança do ponto de vista terapêutico. Então, há antivirais, inclusive orais, que têm sido utilizados, que já foram testados em estudos de fase 3, que são aqueles que todo mundo já aprendeu, né, feito com milhares de pacientes, e nós vamos começar estudos no Brasil agora, brevemente, né, eu mesmo vou participar de 2 desses estudos, de modo que, assim, nós tensionamos que a Covid-19 possa ter, considerando que ela não é uma doença que vai desaparecer das nossas vidas, né? Eu tenho dito isso e aqui vou repetir, o SARS-CoV-2 não é um vírus que vai desaparecer, ministro, ao contrário das viroses respiratórias que o antecederam. Então, o primeiro SARS-CoV, o H1N1, são vírus que, na verdade, fazem um perfil epidêmico e tendem a desaparecer, muitas vezes até espontaneamente,
como foi a MERS, que ficou restrita, né, foi outra coronavirose que ficou restrita ao Oriente Médio. De modo que o SARS-CoV-2 não vai acontecer isso, né, nada foi tão pandêmico, né, não há hoje nenhuma ilha distante do Pacífico que não tenha notificado um caso de Covid-19. De modo que ele passará a ser muito provavelmente, né, ou certamente, integrado ao painel de vírus que é utilizado diante de um paciente que se apresenta com um quadro viral grave e que nós precisamos detectar ou identificar a etiologia. Então, muito provavelmente, esse é o que vai ficar nessa endemicidade que nós esperamos do agente etiológico. Há algumas questões, ministro, em relação ao panorama geral, que eu acho que vale a pena, como o senhor colocou de início, nós comentarmos aqui nessa ocasião. Quer dizer, eu considero, particularmente, como médica, como pesquisadora, que o ser humano mostrou, a despeito de todas as iniquidades que a doença revelou, aliás, sobre as quais eu me manifestei pela primeira vez no dia 13 de março de 2020, quando nós já havíamos tratado os primeiros casos e perdido os primeiros pacientes numa doença que chegou até nós como uma pneumonia atípica. Foi assim que nós a recebemos, vindo dos experimentos ou dos relatos da China e dos países que nos antecederam, sobretudo Itália e Espanha, onde a situação tinha assolado aqueles países e feito uma mortalidade muito alta, sobretudo nas camadas mais idosas daquelas populações. E era claro para nós, né, eu disse isso desde essa ocasião, que a epidemia iria revelar algumas coisas no Brasil. Primeiro, a nossa grande arma com a qual nós precisaríamos enfrentar a pandemia seria o SUS. E o SUS, com a sua capilaridade, a sua capacidade de atendimento de 70% da população brasileira, entra muito combalido nessa batalha. Por quê? Pelo desmantelamento, pela desorganização em termos de recursos humanos e a complexidade que a doença exigia, como muito bem colocou a Ludmila, ministro, era claro que não adiantava as medidas que estavam sendo tomadas. Não se forma especialistas para enfrentar essa doença em uma semana. Então, abrir leito de CTI, comprar respirador, na verdade, serviu para essa coisa escandalosa e que nós nem isso cabe aos senhores, né, da justiça avaliarem, mas a nós médicos nos horrorizarmos, né? Como pode comprar respirador e botar pessoas que, com a melhor das boas intenções, mas boa intenção sozinho não salva a vida, sem a menor qualificação técnica para operar um respirador, que é uma coisa de alta complexidade. Muitos de nós, inclusive, nos vemos pouco à vontade quando temos um desafio de um paciente dessa complexidade. Então, assim, eu acho que, a despeito de tudo isso, o ser humano foi capaz de um feito absolutamente extraordinário, que foi, em menos de um ano, ministro Salomão, conceber, idealizar, testar em fases 1, 2 e 3 uma quantidade enorme de vacinas, modelos e plataformas, como nós chamamos, vacinais, que foram resgatadas de situações epidêmicas anteriores, como foram do ebola, por exemplo, como é o próprio modelo da vacina da AstraZeneca Oxford, que foi resgatada desses modelos que estavam guardados, e hoje nós temos, né, o estado da arte hoje, são 88 ensaios clínicos de vacina nas diversas etapas, mais de uma dezena de vacinas aprovadas para uso clínico e vacinas que alcançaram um grau de proteção muito considerável. Quer dizer, quando eu digo isso, eu não estou falando mais nesse conceito que muitas vezes os senhores nos ouviram falar de eficácia, né? Eficácia é algo que só interessa a nós, pesquisadores, quando estamos desenvolvendo um ensaio clínico. Eu estou falando da vida real, ou seja, efetividade, eficiência, aquilo que é taxa de proteção num número grande de pessoas vacinadas. E hoje nós já começamos a gerar informação baseado em coortes, né, como nós chamamos, de população vacinada. E aí nós vamos saber quantos por cento nós estamos protegendo e, sobretudo, ministro Salomão, quando nós vacinamos em 100 pessoas, 80,
nós não estamos protegendo só 80, nós estamos protegendo indiretamente os não vacinados. E é isso que muitas vezes parece que nós não estamos sendo claros quando nós ensinamos isso, entende? Porque quando nós interceptamos a cadeia de transmissão, nós protegemos aqueles que não estão vacinados. E isso é um conhecimento que é muito importante que todos tenham. Então, eu acho que a questão das vacinas é algo muito importante. Eu acho que o Brasil, né, enfim, aqui vou fazer uma consideração de natureza da minha avaliação pessoal, né, eu já expressei isso várias vezes, nós erramos grosseiramente, porque o Brasil foi um celeiro de desenvolvimento de ensaios de fase 3 de grande qualidade, com as vacinas da AstraZeneca, Coronavac, Johnson, Pfizer, e não negociamos, a despeito dos nossos alertas, no momento adequado, com essas vacinas, quando o mundo todo já fazia isso. Então, na verdade, ministro, hoje, né, em 2021, 15 meses de pandemia, 10 países compraram 75% das vacinas disponíveis no mundo. E, mais uma vez, a iniquidade está mostrada, está revelada. Então, assim, e isso, quer dizer, aonde a justiça entra nisso? Né? A justiça, a meu juízo, ela entra entendendo que isso não está certo. Né? Quer dizer, se 10 países, né, como os Estados Unidos agora, através da manifestação que nós ouvimos do presidente, tenciona fazer, que é doar. Bom, muito bem, o que se espera é que os países que têm o excedente doem para quem não tem. Quer dizer, é a divisão, é a aritmética esperada. Né? Mas o fato é que ocorreu isso, e o mecanismo COVAX não consegue responder. Na verdade, foi criado de maneira correta, é uma concepção que nós apoiamos, era uma maneira de suavizar essa distribuição absolutamente desigual, mas o mecanismo COVAX hoje ele não consegue dar resposta. E nós, de novo, negociamos mal, porque o Brasil negociou para 10% da população brasileira, que nem recebeu ainda, diga-se de passagem, ao invés de negociar 30%, 40%, como teria sido possível e era plausível no mecanismo COVAX. Então, a verdade é que o Brasil está numa situação em que nós precisamos vacinar aproximadamente 70% da população brasileira, ministro. Eu não acho, não aceito, assim, pessoalmente, que nós falemos em menos do que isso, para que nós pensemos em. Nesse momento, nós pensamos em diminuir mortes, diminuir os casos graves de doença que exigem essa complexidade de tratamento de terapia intensiva, a qual aludiu a Ludmila há pouco, né, e que é correto, que é isso mesmo, nós sabemos quanto custa um leito de terapia intensiva. Então, muitos que criticaram, por exemplo, vou dar um exemplo para o senhor, poderia dar outros, o estudo do Remdesivir. É claro que o Remdesivir não é um milagre, nós hoje sabemos disso, mas quando ele mostrou no estudo original que ele era capaz de reduzir 4 a 5 dias de leito de terapia intensiva, isso parecia um efeito modesto. Não, é um efeito muito importante, porque um leito de terapia intensiva tem um custo diário que é absolutamente astronômico. Então, tirar alguém daquele ambiente, então, interferir sobre a qualidade de vida daquela pessoa, né, diminuir a morbidade e diminuir o custo para o sistema de saúde é algo de muita relevância. Então, assim, de modo geral, o que nós esperamos das vacinas nesse momento, nessas vacinas que eu chamaria de primeira geração? Diminuir morte e diminuir caso grave. Haverá um momento em que as vacinas, seguramente haverá vacinas de segunda geração, em que nós poderemos interceptar a cadeia de transmissão. Então, o objetivo agora é morrer menos e ficar menos pessoas graves, dependendo do sistema hospitalar. Então, isso, em relação às vacinas, eu acho que é o mais importante. Lembrando, ministro, que as vacinas, muitos nos perguntam, né? Mas e as variantes, e as novas cepas? Olha, existe uma retroalimentação nesse sistema, né? O que produz variante? Vírus são seres altamente, eu diria, permanentemente mutáveis, muito mais do que bactérias, né? Bactérias mutam de acordo com uma pressão seletiva de estarem submetidas a antibióticos. Os vírus não precisam de nada disso. O vírus só precisa de um alimento, que é transmissão na comunidade. Quanto maior a transmissão, mais eles mutam. Eles já mutam o tempo todo. Então, o SARS-CoV-2,
que hoje tem as variantes que nós chamamos variantes de preocupação, que essas hoje já não são mais chamadas pelas suas origens, mas pelas letras gregas, né, alfa, beta, gama, enfim. Então, assim, essas variantes são, sem dúvida nenhuma, variantes de grande preocupação. E a pergunta que se coloca, concluindo, é: as vacinas vão resolvê-las? Elas são capazes de nos proteger contra as variantes virais? Até o momento, nós sabemos, e isso, obviamente, é um conhecimento dinâmico, aliás, como tudo na Covid-19, né, a nossa curva de aprendizado é permanente, né, tudo que nós aprendemos a otimizar, a rever conceitos, a coisas novas, é realmente extraordinário também. Então, assim, até o momento, sim, as vacinas, a grande maioria delas, protege contra as variantes. O grau de proteção é igual ao da cepa original? Provavelmente não. Provavelmente ele é um pouco a menor, mas ele protege. Então, assim, de modo geral, esses seriam os meus primeiros comentários e vou esperar suas perguntas instigantes para prosseguir. Muito obrigada. Nós é que agradecemos um panorama também completo da questão da vacinação. São tantas as dúvidas e as perguntas que nós ficaríamos aqui, acho que o dia inteiro, e não conseguiríamos vencê-las. Mas, só assim, bem objetivamente, para poder partir para um segundo ponto, nosso tempo já está caminhando muito rápido, são poucos países no mundo que têm a capacidade de fazer a vacina, né? A nossa Fundação Oswaldo Cruz assim, motivo de muito orgulho para nós e está produzindo. Qual a capacidade hoje? Quantas vacinas já produziu? Quantas já entregou? Só a Fundação. No Brasil inteiro, quantas nós já produzimos? E mais, tem alguma vacina que é melhor do que a outra? Bem objetivamente. Olha, ministro, nós produzimos, sim, a América Latina toda tem 2 institutos que são capazes de produzir vacina e IFA, inclusive, que é um insumo farmacêutico ativo, que são a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, em São Paulo. São os 2 únicos. A nossa intenção é que o Brasil ganhe autonomia e que nós possamos suprir o país e, inclusive, os nossos países vizinhos da América Latina. Essa é a clara intenção da nossa independência, não apenas nacional. A Fundação Oswaldo Cruz produziu até esse momento da vacina modelo Oxford-AstraZeneca, que passará a ser chamada AstraZeneca Fiocruz, já com o IFA brasileiro, entregou até o momento 56 milhões de doses. O Butantan, se eu não estou sendo precisa, mas eu tenho a impressão que, pelos dados do Ministério, são 49 milhões de vacinas, e recebemos 5 milhões e pouco da doação da vacina da Pfizer ou da compra da vacina da Pfizer até o momento. Então, temos aproximadamente 110 milhões de vacinas, das quais, até onde eu saiba, pelo dado do Ministério da Saúde, foram aplicados 80% dessas vacinas. O que nós precisamos, ministro, é manter uma consistência de produção, coisa que a Fiocruz poderá fazer recebendo os IFAs, né, esses lotes de IFA, como nós estamos recebendo, entregando uma média de 5 a 6 milhões de doses por mês. Nós precisamos assegurar que a população compareça para a segunda dose, que é algo que nos preocupa enormemente, né? Lembrando que todas as vacinas que nós temos foram concebidas para aplicação em 2 doses, então de nada adianta tomar apenas uma dose, né? Tem que ser seguido esse calendário importante, e nós temos aí essa informação do Ministério da Saúde de que até o final do ano teríamos algumas centenas de milhões de vacinas, o que daria uma cobertura bastante considerável para o Brasil. Porém, a minha posição, e eu já externei várias vezes, é que esse ritmo de vacinação no Brasil, ele não é o ritmo de vacinação desejável. Para que nós realmente interceptemos a doença, nós diminuamos casos graves, internações, etc., nós precisaríamos estar vacinando diariamente 2 milhões de pessoas e não, eventualmente, alcançamos um dia ou 2 milhões. Nós temos capacidade e expertise do nosso PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, para isso. O que nós não temos é vacina suficiente para que nós possamos fazer com a eficiência desejada. Mas nós já temos esses números que o senhor perguntou. Tem alguma melhor do que a outra em termos de vacina ou são todas equivalentes?
Ministro Salomão, eu tenho dito essa frase, aliás, muitos de nós dissemos que vacina boa é a vacina no braço, né? Qualquer que seja ela, né? Então, assim, as vacinas são diferentes, elas são diferentes nos resultados de fase 3 alcançados, e na vida real, o que nós imaginamos é que todas elas alcancem ou assegurem algum grau de proteção, que não seja 100%. Não existe vacina nenhuma, nem das que nós já temos hoje em uso, né? O Brasil tem 16 vacinas oferecidas graciosamente pelo SUS, que é uma coisa extraordinária, né? Uma situação quase única no mundo, né? Então, assim, nenhuma delas tem proteção de 100%. O que assegura realmente proteção? É muita gente vacinada ao mesmo tempo e a diminuição da transmissão daquele agente etiológico na comunidade. É isso. Então, todas as vacinas são boas, né? Então, como eu disse ao senhor, não vale a pena que nós aqui fiquemos explicando eficácia. Eficácia interessa para pesquisador quando a gente está analisando o dado. Para nós, para a população, interessa efetividade, mundo real, taxa de pessoas vacinadas e diminuir a transmissão. É isso que eu acho que é o mais importante. Obrigado, doutora Margarete, bem esclarecedor. Doutora Ludmila, do ponto de vista do direito, é claro que nós vamos olhar essa questão pelo ângulo do direito penal, porque vamos olhar se houve malversação de recursos por parte dos gestores. A doutora Margarete já sinalizou os equívocos no início dessas aquisições por parte do poder público. O direito vai olhar também, além desse aspecto punitivo, vai olhar também, e aqui a nossa maior dificuldade, vai olhar para a questão também dos contratos, né? Dos contratos que as pessoas celebraram, porque nós temos uma técnica em direito que nós dizemos, olha, se houve um caso fortuito ou de força maior, não há mais obrigação de cumprimento do contrato. Qualquer que seja esse contrato, um empréstimo bancário, uma venda de uma casa, uma venda de um veículo, se houve um caso fortuito ou uma força maior, rompe a obrigação do contrato. Quais são os exemplos clássicos de caso fortuito ou força maior? É uma tragédia, um acidente climático, um acidente aéreo, por exemplo, um acidente ambiental. Todos esses são casos fortuitos ou de força maior. A nossa estado da arte hoje do direito, ainda não chegaram esses casos de pandemia aos tribunais superiores, tem muita jurisprudência já criada. O Brasil é um dos países que mais editou legislação no mundo sobre pandemia. E é um dos países, seguramente, que as cortes superiores, o Supremo e o STJ, mais fizeram intervenção nessa área. Mas ainda não chegamos a uma conclusão, a doutrina, a jurisprudência, se essa pandemia é um caso fortuito ou de força maior. Por quê? Porque nessas hipóteses, o que mais caracteriza a impossibilidade do cumprimento do contrato é se é uma tragédia passageira, temporária ou não. Esse é o ponto central que vai justificar a aplicação ou não dessa teoria. Alguns casos de obrigação de fazer, que tinham data no período da pandemia, claro que esses foram atingidos pelo caso fortuito ou força maior. Se alguém tinha que entregar fazer alguma obrigação naquele período com a pandemia, e se ainda contraiu a doença, é claro que ali está caracterizado esse impedimento. Mas, normalmente, nas obrigações de pagar, nas obrigações de não fazer, isso não tem impacto naquele período. O que vai caracterizar a aplicação dessa teoria para nós é se era passageira ou não, se era contornável ou não essa pandemia para justificar a aplicação dessa teoria. O que é que nós podemos dizer, doutora Ludmila, em termos de tempo? Essa pandemia veio para ficar,
ela é passageira e nós vamos voltar ao nosso normal, ou nós nunca mais vamos voltar ao nosso normal? Como vai ser isso? O que sugere para nós, ministro, é que a gente vive no Brasil hoje picos, né, e ondas de aumento de número de pacientes infectados, de aumento de número de pacientes hospitalizados, de aumento de número de mortes. É bem possível que a gente consiga controlar isso, uma vez que a gente modificou o nosso comportamento e vai continuar modificando, uma vez que a gente vai conseguir alcançar uma cobertura vacinal ampla nos próximos meses. Mas, teoricamente, o que nós hoje esperamos é que essa pandemia ela não vai ter uma eliminação e que a gente vai conviver com essa virose, com eventuais elevações do número de casos, e a gente contém, com eventuais novas variantes, como já chamou a atenção a doutora Margarete. Então, é possível que a gente consiga reduzir de uma maneira significante o número basal de casos, a média diária do número de mortes, mas que a expectativa de nós eliminarmos por completo essa doença, ela é muito pequena, a gente não espera isso, e por isso que acho que a gente tem que transformar não só a saúde, mas também ter um plano legal, um plano científico e um plano epidemiológico para que a gente consiga readequar a vida da sociedade em função de uma doença que possivelmente não será eliminada nos próximos meses. É o que a gente expecta hoje. Ótimo, muito obrigado. Doutora Margarete, quer completar? Se me permite, ministro, fazer um comentário, né? Sem dúvida nenhuma, né? Nós, em algum momento da minha vida, eu também fui gestora, né? E, enfim, eu conheço um pouco, né, a Lei 8666, né? Algumas exceções que, numa situação de epidemia ou numa situação de emergência, como o senhor também aludiu, podem ser usadas. Agora, o fato ministro, é que esses mecanismos foram usados de novo, de maneira equivocada, né? Quando alguém decide que vai usar uma exceção, um mecanismo jurídico que respalde a exceção, porque é uma situação epidêmica, e faz uma compra de não sei centenas de respiradores, por exemplo, de modelo inadequado, que para nada serviram, que hoje são sucata em vários locais, e que nós vimos que isso poderia ter sido feito de outra maneira se a comunidade acadêmica tivesse sido ouvida de maneira adequada, se alguém que entende do assunto tivesse digamos assim, albergado essas orientações ou dado suporte a isso, isso não foi feito assim. Então, assim, por exemplo, eu vivo no Rio de Janeiro, né, de onde o senhor né, para nosso orgulho também, enfim, e nós vimos como foram feitos os hospitais de campanha, né? Eu mesmo vi alguns, quer dizer, foi uma coisa, então isso serviu para quê? Isso não serviu para dar impacto sobre a mortalidade, ao contrário, né? Há hospitais de campanha aqui em que a mortalidade de pacientes internados foi de 70%. Então, assim, é algo impensável para nós médicos. Então, isso não era essa a conduta adequada. A conduta adequada teria sido, né, orientar a população, as pessoas em casa serem orientadas à utilização da tecnologia para suavizar a doença, telemedicina, fornecimento de telefones celulares, de oxímetro, coisas que teriam tido um impacto sobre o sistema de saúde, muito relevante naquele primeiro momento, como até hoje são, né? Hoje, como eu disse ao senhor, a nossa curva de aprendizado é muito intensa nesse aspecto. Então, sem dúvida, né, eu acho que a questão que o senhor coloca, né, nunca a medicina e o direito estiveram tão próximos como nessa convivência compulsória que a epidemia da Covid-19 gerou entre nós. Então, nós sempre que pensamos numa decisão ou numa recomendação, né, quando eu várias vezes, certamente a Ludmila também, muitos colegas daqui de São Paulo foram instados a se manifestar, por exemplo, no período difícil, quanto à reabertura das escolas, e nós vamos revisando os nossos conceitos. Eu mesmo me manifestei junto ao Ministério Público de São Paulo, do Rio de Janeiro, dizendo não pode abrir escola naquele momento. Hoje, nas condições atuais, o custo social das crianças
fora da escola é de tal ordem desastroso que nós já estamos dizendo, bom, tem que vacinar agora os jovens, que é a tese que eu venho defendendo de maneira veemente, nós precisamos vacinar os jovens, que são aqueles responsáveis pela grande mobilidade social, que pegam ônibus, que pegam trem, metrô, etc., quer dizer, pegam transporte coletivo em condições de fiscalização zero, como nós sabemos, né? Então, assim, isso é outra questão que precisaria, a meu juízo, de ter uma intervenção, não pode os transportes coletivos funcionarem assim, né? E assim, então, é isso que eu estou dizendo, essa intimidade compulsória que nós estamos vivendo, ministro, ela é absolutamente inevitável, a meu juízo. E ela é muito salutar, porque nós aprendemos, cada vez que eu consulto alguém, o que é melhor, como é melhor dizer, assim, é sempre um grande aprendizado, eu só tenho a agradecer. Obrigado, o nosso tempo está chegando no fim, assim, infelizmente, porque muito, como eu disse, para a gente perguntar, para a gente se inteirar. Eu queria agora, para as considerações finais, se puderem, tanto a doutora Ludmila quanto a doutora Margarete, agregar como está o panorama no mundo, né? Como é que a gente vê essa coisa, quando é que a gente pode ter no horizonte aí um retorno às viagens normais, ao tráfego normal das pessoas, se é que a gente pode ter isso no horizonte, né? E também como a pessoa, como nós, brasileiros, podemos nos informar corretamente sobre o andamento do tratamento, o andamento das vacinas, qual é o melhor canal para uma boa informação. Vou começar com a doutora Ludmila. Ministro, obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Eu queria comentar um pouco sobre a questão de nós termos esperança de que a gente vai passar por isso e vai voltar à nossa vida. Nós temos certeza que nós voltaremos à nossa vida, que a sociedade vai ser reconstruída. Claro que vai ser reconstruída com algumas sequelas, com algumas coisas que vão ter ficado para trás e com uma modificação que nós deveremos fazer nas nossas vidas para que a gente tenha um futuro melhor. Lembrando que essas viroses, elas são fruto de um desagrado muito grande que fazemos ao meio ambiente, da questão da pressão que os organismos vão sofrendo na medida que aumentam as resistências, as doenças, as infecções bacterianas. Então, não há dúvida que nós deveremos estar prontos para eventuais novas pandemias. Então, é claro que nós temos esperança que nós controlaremos a pandemia pela Covid-19. Acho que a grande expectativa que temos é realmente com a ampliação da cobertura vacinal da população, e a gente espera, e depois a doutora Margarete vai nos falar de uma maneira mais precisa, que até o final do ano a gente consiga vacinar a maioria da nossa população, e a partir daí nós deveremos sim continuar com algumas regras de vida distintas do que tínhamos 15 meses atrás, mas aos poucos a gente deverá voltar à nossa normalidade social, a trafegar, a viajar, dentro, obviamente, de regras de observação, de uma vigilância maior, que realmente essa doença mudou o mundo e mostrou para nós o que nós poderemos ainda viver outros desafios. Acho que chama a atenção também a questão do meio ambiente e de como o homem vem tratando a natureza, e boa parte dessas pandemias, elas são fruto de um desgaste, de uma má preservação, e isso chama atenção para uma mudança de política nacional e internacional, de uma maior articulação no sentido de preservar o meio ambiente. Acho que isso é fundamental. Sobre as fake news e de onde vem a ciência, de onde vem as informações, acho que aprendemos demais com essa doença. Fomos vítimas de um conhecimento disseminado de uma maneira equivocada, por fontes indevidas. Nós hoje, ministro, falamos da medicina baseada em evidências científicas há algumas décadas. No início da medicina hipocrática, a gente fazia previsões, a gente falava que era uma medicina de expectativas. E nas últimas décadas isso mudou, porque a ciência veio ser confirmada como realmente a grande gestora dos sistemas biológicos. Então, hoje, quando a gente fala medicina baseada em evidências,
nós médicos, nós profissionais da saúde, deveremos aplicar ao nosso paciente, ao cidadão, à população, aquilo que tem comprovação científica evidente, aquilo que demonstrou superioridade de benefício em relação a risco. Quando nós não temos isso, nós estamos falando em pesquisa, nós estamos falando em investigação científica, e não raramente os pacientes estão participando de pesquisas, desde que com termo de consentimento livre e esclarecido, dentro do que é legal de uma investigação científica. Então, mais uma vez, a gente precisa realmente reconhecer que a ciência tem que ser a gestora da crise e dos sistemas biológicos, e da saúde, e da educação. Então, a ciência realmente tem que ser resgatada no nosso país, como centralizador da tomada das decisões. Se nós tivéssemos feito isso desde o início, esse desgaste todo poderia ter sido evitado, provavelmente milhares de vidas poderiam ter sido poupadas. Então, mais uma vez, de onde vem a informação? A informação vem da ciência, vem dos cientistas, vem das universidades, que eu reitero, como as universidades têm sido esquecidas dentro do nosso país. A universidade tem que ter um papel maior na sociedade civil, ela tem que participar das decisões, das políticas públicas de saúde. Então, nesse momento, a universidade é chamada para uma guerra, mas a universidade já tem que ser partícipe ativo das transformações da sociedade. Então, tudo que vem de Ministério da Saúde, de Secretaria da Saúde, decisões governamentais, as universidades brasileiras, elas têm que estar implicadas de uma maneira direta, assim como os órgãos regulatórios. Então, a ciência vem dos grandes institutos de pesquisa, das universidades. Mais uma vez, eu queria dar uma passada rápida na questão financiamento da pesquisa, que nós perdemos tanto nos últimos anos. Perdemos financiamento de CNPq, perdemos financiamento de fundações regionais de apoio à pesquisa. Sem financiamento não tem pesquisa. Sem pesquisa não tem evidência científica. Não há entrega para o povo. Abrem-se lacunas para charlatanismo, para fake news. E hoje a complexidade do sistema biológico é tamanho. Eu tenho a medicina baseada em evidência, eu já sei o que funciona, mas também existem as reações individuais. E por isso hoje a gente fala de uma medicina personalizada, integrada, que precisa ser transformada desde o início, as faculdades de medicina, o ensino, a educação. Eu não vejo uma possibilidade de nós modificarmos esse cenário se educação, saúde e inovação tecnológica não está muito imbricadas, que realmente é uma sociedade que precisa transformação. Acho que, mais uma vez, a resposta vem dos organismos científicos, dos órgãos regulatórios, desde que a ciência seja reconhecida como a grande gestora da pandemia, do sistema biológico, da saúde e da transformação de uma nação. Muito obrigado, doutora Ludmila, muito obrigado mesmo pela sua participação, pelos esclarecimentos muito precisos que nós tivemos nesse curto, mas intenso debate entre nós. Doutora Margarete. Olha, ministro, eu acho que, enfim, não vamos repetir, né? Acho que as considerações sobre o baque que sofremos em relação aos órgãos de fomento e o desprestígio, né, da nossa capacidade de fazer, né, de criar, dos pesquisadores brasileiros, da perda de cérebros que nós tivemos nos últimos anos por não encontrarem aqui condições de trabalho, sem dúvida nenhuma, dobra a responsabilidade daqueles como nós que ficamos aqui, né, no Brasil. E eu queria concluir, ministro Salomão, dizendo que a Covid-19 nos deixa um luto indelével, cicatrizes que jamais sairão das nossas vidas, né? Eu tenho dito que nós temos uma vida A, C e DC, né? Antes da Covid e depois da Covid, né? E marcou as nossas vidas, sem dúvida, é um fenômeno demarcador. A outra questão é que eu vejo dois produtos, sabe, ministro, que são positivos em meio a essa tragédia toda. O primeiro deles é justamente a questão do reconhecimento de uma certa, do que eu chamaria um saber nacional. Hoje a sociedade civil sabe que nós existimos, conhece a capacidade de produção dos pesquisadores brasileiros, de toda a participação enorme que o Brasil teve em estudos de colaboração internacional, do fazimento e criação de modelos de protocolo, de vacinas, em colaboração ou individualmente entre cada um de nós.
E o segundo produto que eu considero, ministro, o Brasil sempre foi um país muito excludente, com uma concentração de renda absolutamente iníqua, como nós sabemos, e nós descobrimos que a Covid-19 trouxe aquilo que nós instamos à sociedade desde as nossas primeiras manifestações. É preciso dividir, é preciso suavizar, pelo menos, essa constrangedora concentração e essa desigualdade. E eu acho que a criação de um novo voluntariado vindo da iniciativa privada se fez presente. Nós vimos aí projetos de grande envergadura, como Todos pela Saúde, como Rio pela Vida e vários outros exemplos no nosso país, e eu tenho a impressão que os senhores da Justiça, podendo orientar e podendo auxiliar, sem dúvida nenhuma, podem colaborar junto conosco para que o Brasil tenha a criação do que eu chamaria um voluntariado de nova qualidade. A exemplo de outros países em que a iniciativa privada comparece, não apenas esporadicamente em momentos de epidemia, etc., mas uma criação de nova cultura. Isso é que tem me dado uma certa esperança maior, enfim, e mais energia para continuar fazendo aquilo que nós fazemos todos os dias e que nós fazemos com muito gosto, muito mais do que compromisso. Nós gostamos do que fazemos, ministro, e estamos juntos aqui para que medicina, justiça trabalhem juntos, como aliás, desde que Hipócrates, naquela longínqua ilha de Kos, pensou nisso, deveríamos estar fazendo. Muito obrigada mais uma vez pelo privilégio dessa conversa tão agradável. Foi um presente para mim, confesso, estar com a minha amiga Ludmila, estar sobre a sua batuta nessa conversa tão criativa, e estou sempre à disposição. Muito obrigado, não só por essa participação hoje, mas também, sobretudo, pelo trabalho que desenvolvem, um orgulho para todos nós. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado também a você que acompanha o podcast Conversa com o Judiciário, que é um programa produzido pela revista Justiça e Cidadania, com a direção de Érica Branco, operação técnica de Diogo Tomás e edição de áudio de Rafael Rodrigues. Saiba mais em editorajc.com.br. Eu sou Tiago Salles, editor executivo da revista, e encontro você no próximo episódio. Até lá. Conversa com o Judiciário. Produção, Revista Justiça e Cidadania.